Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Hoje a gente vai dar uma olhadinha num comentário de um ouvinte, vamos responder um comentário aqui que eu acho que é interessante, que o senhor Mike Connor, traço JM6FO, provavelmente um parente da Sarah Connor, disse o seguinte, vamos ler o comentário primeiro e depois a gente responde ponto a ponto. Homero, como você ajusta, caso tenha essa dúvida, a importância das individualidades do ser com a importância da sociedade para esta individualidade? Digo isso pois venho de uma base libertária. Ai, Homero, como explicar? Porém, obviamente, por estar aqui, tenho a compreensão de que só há liberdade individual em sociedade que proteja isso. Mas na escola libertária entendemos que se dermos a mão, logo daremos o braço. O Estado sempre expande e expande para a esquerda. Dessa forma, tenho muita dificuldade em aceitar ser escravizado. Disse aqui que ele só nega todo o dinheiro dele. Por mais que nos dogmas católicos eu tenha que me doar para o bem comum. Eu não quero ser utilizado como meio pelo Estado. Mas eu quero um Estado que proteja minhas liberdades individuais. Lembro-me sempre da obrigatoriedade da picadinha. O Estado não deveria ter este poder. Minha pergunta é, como você aceita ser escravizado e utilizado como meio? Ele terminou aqui o comentário de um modo bastante provocativo, bastante interessante, mas provocativo, né? E provocativo, né? Então, como eu aceito ser escravizado, né? A gente vai responder um pouco essa questão aí envolvendo o libertarianismo, tá? Mas, de um modo geral, eu devo dizer pra ti que eu evito falar de libertarianismo, tá? Atualmente, porque eu não tenho interesse mais em falar de libertarianismo, tá? Não é porque aconteceu alguma coisa, nada. Simplesmente eu perdi o interesse em falar porque eu penso que o libertarianismo ele tá em plena decadência e meio que terminou tudo, tá? Então todos os grandes influenciadores do libertarianismo hoje já mudaram, já estão fazendo outras coisas, já seguiram a vida, tá? Então meio que a ideia do libertarianismo, né, meio que terminou. Né? Eu penso que talvez o fenômeno que fez com que terminasse o libertarianismo foi a invasão da Rússia na Ucrânia, né? Daí, quer dizer, quando a Rússia passa por cima da sua fronteira com um tanque, daí não tem, você está violando o meu PNA. Daí o que acontece? Daí você vai correndo lá pro Estado ucraniano, me ajuda, Estado ucraniano. Você vai correndo pro papai OTAN, né, para pedir proteção, né, porque os caras, um outro Estado totalitário tá vindo querer roubar a sua liberdade, né. Então você vai pedir proteção pro Estado, né, o que na sua cara te mostra que a sua liberdade depende de um Estado que tenha ela como princípio, né? Então, se o Estado resolveu te dar a liberdade, você vai ser livre. Se o Estado não resolveu te dar a liberdade, você não vai ser livre, tá? Mas a liberdade vem do indivíduo que não sei o quê, porque daí geralmente o libertário ele vai querer puxar um negócio para um estado de natureza e não sei o que e tal, né? Mas no fim das contas, cara, em termos de vida real, de mundo prático, tá? O que garante a tua liberdade hoje é você viver em um país onde aquele Estado acha a liberdade algo bom, tá? Então a gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Constituição ali que garante, de um certo modo, algumas liberdades, entendeu? Então você não vai ter liberdade plena, mas você vai ter alguma liberdade. Se o Estado brasileiro mudar de ideia e resolver tirar todas as suas liberdades, você não vai ter mais liberdade, tá? O que garante a sua liberdade, ele é uma técnica política, tá? Uma fórmula política, talvez, né? Se quiser usar o termo do Gaetano Mosca. Então, meio que eu vejo, assim, que o libertarianismo meio que terminou, tá? Eu vejo que tá em plena decadência, nem tem muito mais gente falando sobre isso, então meio que eu acabei perdendo a vontade, entendeu? De falar sobre isso, e eu acabo não falando muito mais sobre libertarianismo, porque, e especialmente no Brasil, eu acho que muito do que acabou com o libertarianismo no Brasil foram os influenciadores libertários, Se for pegar os dois principais, que eu diria, assim, que destruíram o libertarianismo no Brasil, foi o Paulo Cogos e o Renato Trezoitão. E eram grandes nomes aí e tal, mas que meio que, pelo modo deles tratarem questões envolvendo liberdades e tal, como é que eu vou dizer, isso acabou fazendo com que as pessoas não levem o libertarianismo a sério, tá? Principalmente tu tem que entender que o brasileiro, ele é um povo estético, né? Então ele se importa com a estética. E se você se apresenta como um autista, em crise, botando umas ideias absurdas, o brasileiro vai se assustar e não vai entrar pro teu lado, entendeu? O brasileiro, ele gosta de pessoas educadas, entendeu? Por mais que ele não seja, né? Então, meio que eu vejo que eu evito falar
de libertarianismo, porque eu simplesmente não tenho mais interesse em falar desse tipo de questão, né? Eu acho que meio que acabou, né? O conflito na Ucrânia acho que talvez pôs fim ao libertarianismo, tá? A ideia de você viver em um mundo sem Estado, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha na pergunta dele com calma, vamos responder de um modo tentar responder do melhor modo possível, porque ele fez uma pergunta ali e eu achei que ele foi uma pessoa educada, então vamos responder ele de um modo educado, tá? Então, Homero, como você ajusta a importância das individualidades do ser com a importância da sociedade para esta individualidade? A resposta é a seguinte, cara, é através da virtude. Tá? Eu sou um filósofo que eu penso a ética através de uma perspectiva virtuosa, né? A minha tese, quando eu estava no programa de doutorado, lá minha tese de doutorado ela estava dentro de uma linha de pesquisa que chama concepções de virtude. Tá? Eu estudava filosofia antiga, eu estudava estoicismo, tá? Virtudes estoicas e tal, né? E basicamente, né, e aí talvez já é uma grande diferença do meu modo de pensar para os libertários, tá? Os libertários, de um modo geral, não quer dizer, quando eu falo do modo geral, ouvinte QI 83, não quer dizer que são todos, tá? Os libertários, do modo geral, eles veem a ética através de uma perspectiva racionalista deontica. Então eles usam a razão para formular uma norma moral universal, tá? Mais ou menos que nem o Kant fazia com as formulações do imperativo categórico, né? Só que a diferença do libertário é que ele vai fazer isso de outros modos, né? Então, por exemplo, quando ele cria lá o PNA, né, princípio da não agressão, né, ali foi criado uma concepção deontica, né, um modo de vida, né, uma ética deontica. Aí você deve dar uma procurada aí na internet sobre o que é deontologia, tá? Eu não quero entrar muito nisso agora, tá? Para não ficar muito grande o vídeo, tá? Mas o problema da ética deontica, né, isso que eu vejo desse modo, é que você vai acabar entrando em problemas, né? Um dos problemas, se você aí, ouvinte Mike Connor, tá dentro do meio libertário, você já deve ter ouvido esse exemplo. Eu vou contar um exemplo para ti que você já deve ter ouvido, com certeza você já ouviu esse exemplo, né? Que é o seguinte, imagine que você tá andando na rua, né, e você passou no estacionamento, e no estacionamento viu um carro, né? Dentro desse carro tem uma criança e a criança está passando mal dentro do carro porque está muito quente e os vidros estão fechados, né? Você quebraria o vidro para salvar esta criança? Esse é um dilema ético que existe dentro do libertarianismo, né? Por quê? Porque o libertário, ele acredita que você quebrar um vidro, ele é uma violação do PNA. E eles acreditam que a propriedade privada, tá, ela é uma extensão do ser. Então, por exemplo, se tu trabalhou para comprar um carro, aquele carro, no fim das contas, ele é a extensão do teu ser. Tá? Então, você não é só você, você é você que tem um carro, entendeu? Então, quando alguém quebra um vidro do seu carro, a pessoa, no fim das contas, ela está te agredindo. Ela não está só agredindo o carro, ela está agredindo você e ela está ela está quebrando o PNA. E isso é gravíssimo, né? Daí o libertário, diante desse tipo de situação, ele trava, porque ele não quer violar o PNA de jeito nenhum, só que se ele não violar o PNA, a criança dentro do carro vai morrer, tá entendendo? Então ele fica, você pensar os seus modos de agir baseado em uma ética deontica, em buscar talvez formular normas morais para agir, tá? Você vai acabar entrando nesse tipo de situação, que é uma situação que é muito contraditória, né? Que é muito problemática, né? Outro exemplo, não ligado ao libertarianismo, né, é a questão de se você mentiria para salvar a vida de alguém, né? Lembra no vídeo que eu fiz do Jordan Peterson esses dias, né? O Jordan Peterson não quis responder, né? Mas quem acredita que você não pode mentir nunca, vai chegar numa situação dessa, né? Será que você pode mentir para salvar a vida de alguém, né? O meu modo de pensar como filósofo, né, eu não penso a ética desse modo, tá? Eu penso a ética através de uma perspectiva virtuosa. Então, quando eu tô ali diante da situação, eu quebraria o vidro, porque eu acho que é o correto, entendeu? Eu não tô pensando em norma moral, será que eu vou ferir o PNA, não sei o quê. Não, eu olho e penso assim, tá, será que é virtuoso eu quebrar esse vidro? Vou quebrar o vidro, entendeu? Eu não tô formulando uma norma que, meu Deus, será que você mentiria para salvar alguém? Eu mentiria, sim. Tá? Agora, disso se segue que eu acho que você deve agredir as pessoas porque eu feri o PNA? Não. Isso significa que eu acho que você tem que mentir sempre porque eu menti para salvar a vida de alguém? Não. Né?
E essa talvez seja a diferença da ética da virtude para uma ética deontica. Eu não penso através de puras formulações de normas morais, tá? Isso é uma consequência do fenômeno racionalista. Eu não sou um racionalista, tá? Eu nego o racionalismo, né? E o racionalismo seria a crença de que a razão deve estar no centro da vida humana e tal, né, para resolver os problemas e tal. Mas isso é um outro assunto, eu não quero entrar nisso agora para não estender muito, tá? Mas eu não vejo, eu não penso a ética desse modo. Tá? Então, para mim, não é um problema. Ah, você quebraria o vidro para salvar a vida da criança? Quebraria o vidro, sim. Ah, você mentiria para salvar... Sim, mentiria para salvar a vida de alguém. Disso não quer dizer que eu acho que eu tenho que mentir sempre. Porque daí eu estaria tentando formular uma norma moral, entendeu? Isso não quer dizer que eu acho que tem que agredir as pessoas sempre, entendeu? Eu não tô querendo, da minha ação, formular uma norma moral, tá bom? Então essa talvez é uma diferença do meu modo de pensar para um libertário. Né? Porque o libertário, ele tende, não quer dizer que sejam todos, tá? Mas o libertário, ele tende a pensar a ética através de uma perspectiva racionalista deontica, tá? Mas vamos seguir o comentário, tá? Então, eu sei que eu dei uma volta imensa, tá? Mas basicamente é o seguinte, ó, a pergunta que ele fez: como você ajusta a importância das individualidades do ser com a importância da sociedade para esta individualidade, usando a virtude? Tá? Resposta de uma palavra muito complicada, usando a virtude. Tá? Digo isso pois venho de uma base libertária. Peraí. Ai, ai, Homero, ai, ai. Porém, obviamente, por estar aqui, tenho a compreensão de que só há liberdade individual em uma sociedade que proteja isso. Então é aquilo que eu falei, né? O fato de você ter liberdade hoje depende do Estado. Se o Estado decidir que não vai ter mais liberdade, você não vai ter mais liberdade, tá? Então você precisa fomentar uma sociedade, talvez. Se você se importa com a liberdade, você deve buscar uma sociedade onde a sua liberdade é respeitada, tá? Mas vamos seguir aqui, ó. Mas na escola libertária, entendemos que, se dermos a mão, logo daremos o braço. O Estado sempre expande e expande para a esquerda. Tá, aqui a gente vai fazer uma pausa para te dizer o seguinte. Esse modo de pensar aí, não sei se é teu ou do libertarianismo, tá? Isso é uma falácia, na verdade, tá? Que é aquilo que eu já comentei no passado, que é a ideia da falácia da bola de neve, né? Então quer dizer assim, se você permitiu que fosse quebrado um vidro de um carro para salvar uma criança, logo você formulou uma exceção que vai virar uma regra que lá na frente vai significar um estado totalitário com a morte de milhões e milhões de pessoas. Tá? Então não se segue, tá? Que é o famoso non sequitur. Tá? Não se segue, tá bom? Então se você quebrar o vidro de um carro para salvar uma criança, ou se você mentir para salvar a vida de alguém, ou se você permitir que exista um Estado para que ele forme um exército para te defender, não quer dizer que você, necessariamente, lá na frente, você vai parar num totalitarismo, tá? Você está pensando uma relação contingente, ou seja, aquilo que pode vir a não ser, tá? Como se ela fosse uma relação necessária, como se necessariamente vai ser, tá? Então tu tá tendo um erro lógico aqui, tá? Então você não está pensando de um modo... logicamente correto. Tu tá pressupondo uma relação necessária em algo que é uma relação contingente, tá bom? Eu me fiz claro no que eu tô querendo dizer? Então, assim, não é porque se você der a mão, necessariamente você vai dar o braço. Não, não é assim que funciona a vida, tá? Agora, por que essa pessoa pensa desse modo, né? Por que esse libertário pensa desse modo? Porque ele tá pensando de um modo deôntico. Ele tá pensando em uma formulação de uma regra, né? Então, quer dizer, se você permitiu a agressão, a violação do PNA uma vez, logo isso aí vai formar uma regra geral e o PNA vai ser violado sempre e vai acabar todas as liberdades individuais se você quebrar um vidro de um carro. Entendeu? Lá na frente, se você permitir que hoje se quebre um vidro num carro, lá na frente você vai ter um Estado totalitário que vai tirar todas as suas liberdades. Mas seguindo, né? Isso aqui não se... Mas, então assim, ó, isso aqui que tu tá dizendo, né, não se segue, ó. Tá? Deixa eu ler de novo aqui, ó. Mas na escola libertária entendemos que se dermos a mão, logo daremos o braço. O Estado sempre expande e expande para a esquerda. Dessa forma, aqui tu teria que, putz, aqui dá um problema, porque tu tá falando que o Estado sempre expande para a esquerda, né?
O Estado iraniano se expandiu para a esquerda? Pergunto. Tipo, uma teocracia iraniana, ela se expandiu para a esquerda? Né? Mas enfim, porque aí a gente entra naquela questão complicada de definir o que é esquerda e o que é direita e tal, né? Mas vamos seguir aqui, ó. Dessa forma, tenho muita dificuldade em aceitar ser escravizado. Eu só nego todo o meu dinheiro. Por mais que nos dogmas católicos eu tenha que me doar para o bem comum. Eu não quero ser utilizado como meio pelo Estado. E aí eu te pergunto, ouvinte, quem é que quer ser utilizado como meio para o Estado? Ninguém. Tipo assim, eu não quero ser utilizado como meio pelo Estado. Sim, eu também não, tá? Mas o fato é que eu vivo dentro do Estado e o Estado utiliza as pessoas como meio, tá? Mas vamos ver como ele segue aqui, ó. Mas eu quero um Estado que proteja minhas liberdades individuais. Lembro-me sempre da obrigatoriedade da picadinha. O Estado não deveria ter esse poder. Minha pergunta é, como você aceita ser escravizado e utilizado como meio? Olha, eu aceito ser utilizado como meio porque eu não tenho escolha. Entendeu? Eu não tenho escolha, né? Então, sendo bem prático, eu não tenho escolha, né? Agora, como eu aceito ser escravizado? Aqui, talvez, tu esteja pensando através de uma perspectiva libertária, que é a ideia de que a liberdade é algo muito importante, né? Que a liberdade talvez seja a base e o fundamento da sociedade, né? Que talvez a liberdade seja uma das coisas mais importantes que existem e tal, né? Então, tu vai ver os tratados de libertarianismo, eles sempre estão, liberdade, porque não sei o que, liberdade, que não sei o que lá, né? Aí eu vou dizer pra ti que eu não concordo com isso, tá? Pra mim, a liberdade, eu acho... Pra que serve, talvez, a liberdade, né? A liberdade talvez sirva para que você abra mão dela, tá? A liberdade talvez sirva como se fosse uma escada que você chuta, esse é o ponto. Acho que eu vou te dar uns exemplos que fica mais fácil, tá, de você entender. Tá bom? Pensa num... Vamos fazer uma comparação entre um condomínio de rico e um condomínio de pobre, né? Condomínio de classe alta e um condomínio de classe baixa, né? No condomínio de classe baixa, você pode fazer o que você quiser dentro do condomínio, né? Então, você tem bastante liberdade dentro do condomínio. É ou não é? Dentro de um condomínio num conjunto habitacional, por exemplo. Agora, num condomínio de rico, de casta alta, você não tem a liberdade. Então, chegou 22 horas, você não pode fazer barulho. Domingo, você não pode fazer barulho. Você acha que você pode estender as roupas no varal lá fora? Não, não pode. As roupas têm que ter sido estendidas dentro do apartamento. Não pode... Se aparecer roupa na sacada, você toma multa. Você não pode ter cachorro porque o cachorro caga e faz muito barulho, entendeu? Um condomínio de rico mesmo, ele tem uma série de normas, tá? E quando você entra ali, e você passa a morar num condomínio de rico, você vai, de fato, perder muito das suas liberdades individuais. Tem muita coisa que você não vai poder fazer se você morar em um condomínio de classe alta. Tá entendendo? Agora eu te pergunto, disso se segue que é ruim morar em um condomínio desse? Aí é uma questão subjetiva, né? Que você pode pensar, né? Então, por exemplo, chegou domingo, você não pode fazer barulho, né? Ou seja, você perdeu a sua liberdade, mas ao mesmo tempo, teu vizinho também não pode. Então, por exemplo, num condomínio de casta baixa, fim de semana é funk, uns funkão tocando, tá? O dia inteiro, sábado, domingo. Começa sexta-noite e vai tocando um funk, até domingo, churrasco, as pessoas fazendo churrasco na sacada, gritando, falando alto, as roupas tudo estendida, cachorrada no meio da rua, gritando, brigando entre si, os cachorros se engalfinhando tudo, cagando por tudo, mijando por tudo, tá? É um lugar onde você tem muita liberdade. Né? Você tem liberdade em um condomínio desse. Barraco toda hora também. Condomínio de ricos começa a dar muito problema de barraco, os caras te expulsam do condomínio. Você tá expulso, entendeu? Então, aí eu te pergunto, o que é melhor? Você preferia passar o fim de semana onde, né? Em um condomínio onde as pessoas têm muita liberdade, né? E podem fazer qualquer coisa, né? Ou em um condomínio onde a tua liberdade ela é regrada por alguns princípios de boa convivência, né? Que necessariamente vão tirar a tua liberdade, né? Me parece melhor você viver em um condomínio onde você tenha menos liberdade. Dá mais um exemplo, dou outro exemplo. Vou te dar mais um exemplo.
Pensa no caso, por exemplo, de você se casar com uma mulher, tá? Tu casou com uma mulher. Esquece o condomínio. Tu casou com uma mulher. A partir do momento que tu casou com aquela mulher, você perdeu a sua liberdade de se relacionar sexualmente com outras mulheres. Claro, se tu for um cara fiel, tá? Agora, disso significa que é ruim? Tipo assim, disso significa que é ruim você perder a sua liberdade disso? Eu particularmente acho que não, entendeu? Porque quando você está se relacionando com uma pessoa só, você tem muito mais intimidade com a pessoa e você consegue conviver muito melhor e a sua vida acaba sendo uma vida melhor, né? Então, a vida de você ir com um monte de mulher diferente e tal, não sei o que, isso aí pra mim é só uma degeneração, tá? Que não vale a pena, tá bom? E aí a gente vê, por exemplo, as famílias, né, de casta mais alta, eles não ficam se degenerando. Eles casam com uma pessoa e ficam um tempão com a mesma pessoa, né? Ou outro exemplo, vamos mais um exemplo, porque às vezes você pode dizer que o casamento não vale a pena hoje, eu sou miguital, red pill, não sei o que, ok, tudo bem. Esquece o casamento, né? Pensa no caso de você ter um filho, né? Ao ter um filho, você abriu mão das suas liberdades, né? Porque a partir daquele momento, você não vai trabalhar mais para você vai trabalhar para um outro. Você vai trabalhar para botar comida dentro de casa, para talvez pagar uma boa escola para o filho, talvez pagar um plano de saúde para você, para sua família toda, né? Então você não vai estar trabalhando mais para você. Você perdeu a sua liberdade de gastar o seu dinheiro só com você mesmo, né? Agora, isso significa que não vale a pena? A maioria dos ouvintes que eu conheço, tá? Que tem filhos, cara, nenhum deles chegou assim pra mim e falou: Homero, eu não gostei de ter filho porque eu perdi minha liberdade, eu achei que não valeu a pena. Eu nunca vi nenhum inscrito, eu tenho uns quantos inscritos que são pai que tem filho, tá? Eu nunca vi nenhum deles chegar e falar: não valeu a pena ter filho, não. Ou talvez seja um tabu e aí todos eles não gostam de ter filho e têm vergonha de falar. Pode ser, talvez, né? Mas você perder a sua liberdade para você ter um filho parece algo positivo, na minha opinião, tá? O Mero dá mais um exemplo. Seguir uma religião, tá? Quando você segue uma religião, você abre a mão da sua liberdade, né? Então, porque a religião, o que é a religião? Automaticamente, quando você aceita seguir uma religião, você abriu mão da sua liberdade, tá? Ou não tem como ser livre e ter uma religião ao mesmo tempo, porque a religião ela dita uma série de normas que não são normas racionalistas, deônticas, são normas universalistas transcendentais, é um outro tipo de norma, tá? Mas a partir do momento que tu segue todas aquelas normas, você não está sendo livre, né? Você acabou de cortar toda a sua liberdade. Então você não vai poder ser promíscuo, pegar um monte de mulher diferente, você vai ter que casar com uma só. Você não vai poder ser um cara guloso, que se alimenta demais, você não vai poder ser gordão, entendeu? Que não tem controle alimentar, você vai ter que viver uma vida mais asceta, né? Uma vida mais de negação dos prazeres, entendeu? Uma vida religiosa, ela é uma vida de negação da liberdade, tá? Esse é o ponto que eu tô querendo te mostrar, tá? E se tudo isso que eu tô te falando é ser um escravo, tá? Então eu sou um escravo com muito prazer. Eu aceitaria totalmente ser um escravo, tá? Então, porque para mim a liberdade ela não importa tanto quanto, por exemplo, eu seguir a Deus, né? A liberdade para mim ela importa, tipo, muito mais importa, por exemplo, eu ter um filho do que eu ser livre. Muito mais importa eu ter um bom relacionamento com uma mulher só do que eu ter um monte de relacionamento com um monte de mulher, entendeu? Para mim, a liberdade ela não é um parâmetro de bem último, tá? A liberdade no sentido... é muito melhor você perder a sua liberdade. Inúmeros casos que eu tô te contando aqui, né? Então, por exemplo, quando você vai morar em um condomínio de rico, né? Você perdeu sua liberdade. Quando você arrumou uma mulher, você perdeu sua liberdade. Quando você teve um filho, você perdeu sua liberdade. Quando você segue uma religião, você perdeu sua liberdade. Agora, isso significa que tua vida é uma desgraça? Não. É uma vida boa, uma vida completa. É uma vida que você vai ter uma qualidade muito boa, tá? Só que você não é livre, né? Agora, o humano moderno, ele parte do princípio de que a liberdade é algo extremamente importante. Tipo, ele não entende que a vida, muitas coisas boas que você vive na vida, acontecem justamente quando você abre mão da sua liberdade, tá? A busca por conhecimento também, né? Quantos anos aí da minha vida, tipo, eu já abri mão de muitas coisas, né? Da minha liberdade para
parar e estudar, e ler livro, e refletir, entendeu? Para conseguir ter os meus diplomas de graduação, meu mestrado, meu doutorado, entendeu? Eu acho que as boas coisas da vida, e é nesse sentido que eu tô querendo te mostrar, eu acho que muitas das boas coisas da sua vida, elas vêm do fato de você abrir mão da sua liberdade. E quando você busca só a liberdade plena, em um sentido absoluto, ter o máximo de liberdade possível, no fim das contas tu vai cair naquela questão lá descrita pelo Horkheimer, lá na dialética do esclarecimento, que quando você toma a liberdade como um princípio, quando você toma a liberdade como uma das coisas mais importantes que existem, no fim das contas você acaba se destruindo, e destruindo tudo ao teu redor, né? Que é aquela coisa da Juliette, né? Daquele romance do Marquês de Sade, que quando você vive a vida com o máximo de liberdade possível, a tendência é que você acabe destruindo tudo ao teu redor, inclusive você mesmo, né? Que é aquela questão, você deve ter liberdade para usar droga? Não, não deve ter não, eu acho que não, né? Você não deve ter a liberdade para usar drogas, né? Você não deve, porque isso aí vai te escravizar, entendeu? Esse é um outro ponto, né? Muita gente considera ser livre. No fim das contas, ser livre é fazer tudo o que quiser e fazer tudo o que quiser. No fim das contas, vai transformar em um hedonista, que, na minha opinião, ela é uma forma de escravização, tá? Então, e esse é um ponto, né? Vamos pensando em termos cristãos, né? Quando você segue o cristianismo, tu tá abrindo mão da tua liberdade, mas ao mesmo tempo, tu não está sendo escravizado pelos teus vícios, né? Tu tá tentando viver uma vida mais em harmonia com o Logos, em harmonia com Deus, né? Então tu tá tendo uma vida talvez mais livre, né? E esse é um paradoxo talvez da religião, né? Quando você segue uma religião, você abriu mão da sua liberdade, mas ao abrir mão daquela liberdade de pecar, você se livra do pecado e acaba se tornando mais livre, entendeu? Então é uma questão bastante complicada, tá? Então a pergunta que tu me fez aqui, como você aceita ser escravizado, né? Primeiro que eu não acho que você por exemplo, ter um filho é ser escravizado, né? Eu não acho que aceitar uma religião é ser escravizado, a não ser que tu seja tu siga aquela linha de pensamento do Nietzsche na genealogia da moral, mas eu não acho, tá? O Nietzsche tá errado, tá? Mas, de um modo geral, cara, tu tá talvez confundindo você perder liberdade com ser escravizado, né? O ser escravizado, ele é uma relação muito específica, né? Mas, no geral, assim, como eu aceito, vamos comprar a tua ideia, né? Vamos dizer que eu tô sendo escravizado, porque eu acho que tem muitas coisas boas na vida que tu só consegue ao ser escravizado, entendeu? Ter uma família, ter um filho, ter um diploma de doutorado, seguir uma religião, viver em um condomínio bom, entendeu? Muitas dessas coisas que você consegue é através da escravização. É você abrindo mão da sua liberdade. E aí tá um ponto, talvez, no meu modo de pensar, que eu não penso que nem as pessoas modernas pensam, né? As pessoas acham que o que importa mais na vida é você ser livre. Eu não acho, cara. Que nem eu falei, talvez a liberdade exista para que você perca ela. Então eu não tô muito preocupado assim, vou ter que pagar imposto, meu Deus, que horror, vou ter que pagar imposto. Olha, se isso aí garantir que o Estado russo não invada o Brasil, para mim eu pago imposto sim, não tem problema, né? E não é nem que a questão de não ter problema, não ter escolha, eu vou pagar igual. Então é nesse sentido, tá? Que eu tô querendo te responder. Agora, disso significa, do que eu estou falando, que então logo eu autorizo que o Estado utilize todos nós como meios e monte um Estado totalitário? Não, pô. Eu acho que é preciso, né, ter um papel ativo dentro da sociedade para tentar regular o Estado do melhor modo possível, né? Que garanta liberdades dentro de um prisma talvez aceitável dentro de comum acordo, né? Então é mais ou menos... Eu não sei se eu consegui te responder muito bem, acho que eu dei uma volta muito grande. Mas o ponto que eu tô querendo dizer, né? Vamos tentar sumarizar o que eu falei. Eu não vejo a ética de uma perspectiva deôntica, racionalista, eu acho isso um erro, o libertarianismo está errado, ponto, né? Segundo ponto, eu não acho que a liberdade deve ser tomada como princípio, e eu sequer acho a liberdade como uma das coisas mais importantes que existem. Eu acho que existem inúmeras outras coisas mais importantes na vida do que ser livres. Dentre elas, por exemplo, ter uma família. Tá bom? Então,
Ah, mas daí vem o coping, né? Ah, mas eu escolhi ter uma família, então ter uma família ela vem do ato da liberdade. Pode até ter começado dentro do ato da liberdade, mas a partir do momento que você... É o negócio de chutar a escada, né? A partir do momento que você escolheu ali, você tá preso, acabou. Você tá escravizado, entre aspas, né? Vamos usar o termo do cara aqui. Você tá escravizado, meu querido. Né? Não há... Você perdeu a sua liberdade. Agora, disso significa que não valeu a pena? Aí depende de cada um, né? Eu acho que vale a pena, eu acho que uma vida completa, ela não é uma vida atomizada pensando em você mesmo o tempo inteiro. Eu acho que uma vida humana mais completa, ela é uma vida onde no fim das contas ali tu falou certo ali, né? De você meio que se doar um pouco pro outro, né? Existe muita dinâmica do sacrifício, né? E aí talvez você veja a incompatibilidade do libertarianismo com o pensamento cristão, né? Porque são hierarquias de valores completamente diferentes, né? Aquilo que um libertário chamaria de escravização, o católico vai achar que é aquilo que faz a vida ter sentido, né? Você ter uma família, você ter filho, entendeu? Você seguir uma religião, né? Então, pra mim, a questão da liberdade, eu não tô dizendo que a liberdade não importa, tá? Mas eu tô querendo dizer, assim, que pra mim isso não é uma questão prioritariamente, assim, que, meu Deus, que eu só penso nisso o tempo inteiro. Acho que não, tá? Não sei. O que você acha, ouvinte? Não sei se eu te respondi mais ou menos bem, tá? Eu tenho certeza que do que eu vou falar, o ouvinte vai responder que logo você defende a formação de um Estado totalitário que não sei... Ai, cara, tá? Então é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar. Obrigado pelo comentário, achei bom assim o seu comentário, tá? Um abraço, valeu, falou, tamo junto, tchau.